pessoal! E aí? Como vocês estão? O que vocês têm feito? É muito chato ficar em casa, né? Assim, toda hora. Mas, como ainda não podemos estar lá na igreja juntinhos, como a gente gosta, a gente se conecta por aqui, né? A gente vai conversando por aqui. E hoje eu vim aqui falar sobre uma lição muito legal, que se chama Pedro anda sobre o mar. Vocês conhecem? Eu tenho certeza que alguém aí já conseguiu ou já ouviu essa história. E eu quero que vocês peguem a Bíblia e depois da nossa lição, abram em Mateus 14, de 22 a 33, tá bom? E olha só, agora, antes de a gente começar, vamos primeiro fazer uma oração? Pra gente poder entender o que nós vamos conversar aqui hoje? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor mais uma vez nos trouxe a palavra. Que ela possa entrar nos nossos corações e nós possamos compreender. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Pessoal, então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre, eu quero que vocês abram comigo lá em João. João, quem aí consegue abrir João? Muito bem. João 6:15. Eu vou ler e vocês acompanhem junto comigo, combinado? Vou ler, hein? João 6:15. Todo mundo já abriu? Muito bem, então vamos lá. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Guardem esse versículo aí, hein? Porque faz parte da nossa lição. Agora vamos todo mundo juntos abrir lá em Marcos. Todo mundo abrindo em Marcos. Marcos 6:48. Todo mundo abriu? Marcos 6:48? Então vamos lá, ó. Vou ler aqui, hein? Vocês acompanhem junto comigo. Vamos ver. Marcos 6:48. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. O que será que está acontecendo, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Agora eu quero todo mundo abrindo lá em Salmos. Muito bem. Salmos 46. Salmos 46, 1 e 2. Vamos lá? Todo mundo já abriu? Então vamos lá, hein? Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Ó, o oceano aqui, ó. Pessoal, todos esses versículos se ligam de alguma forma na nossa lição. Eu quero saber aqui, quem é que já sentiu medo? Eu já senti medo de muitas coisas. Medo, por exemplo, do que nós estamos vivendo agora, que é o quê? O coronavírus. Quem aqui já não teve medo do coronavírus? Não é? Outra coisa também, quem aqui já não teve medo de andar na rua sozinho, ou que aconteceu alguma coisa e você realmente sentiu medo? Sentir medo é normal, não é porque nós cremos em Deus, em Jesus, que a gente não vai sentir medo, porque nós somos humanos. Mas tem uma coisa, existe apenas uma pessoa assim que nós podemos ficar firmes, que a gente sabe que vai nos ajudar. Quando a gente sentir medo, a gente tem que mirar assim, igual uma flecha, assim, pum, nessa pessoa que a gente sabe que ela vai estar com a gente para nos ajudar, que é
Muito bem, que é Jesus. Então, olha só. Hoje, a nossa lição, ela vai falar sobre Pedro, que andou sobre as águas e que ele teve uma boa oportunidade de confiar em Deus, em Jesus. Mas olha só, será que Pedro não sentiu medo ou sentiu medo? Porque imagina, pessoal, andar sobre as águas. Quem é que nunca quis andar sobre as águas? Deve ser muito legal, né? Mas imagina no meio do que Pedro estava passando naquele momento. Pois é. Então agora nós vamos falar sobre isso. Nós vamos ver como que Jesus ajudou um dos seus discípulos a não ter medo. Mas antes eu quero saber que quem é que sabe o que significa ser um discípulo. Alguém? Muito bem. Ser discípulo é como se fosse um aluno. Ele é um seguidor, um aprendiz. E Jesus, ele tinha 12 discípulos. 12 discípulos que o seguiam, que aprendiam com ele as coisas boas, a orar, a confiar mais, e entre outras coisas, outros conhecimentos. Eles seguiam Jesus e eles aprendiam muito com Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos para estar com ele. E olha só, nessa lição nós vamos falar sobre Pedro, que era um discípulo, que sentiu muito medo. Vamos começar? Um dia, quando Jesus estava aqui na terra, ele fez vários milagres. E um deles foi o milagre dos pães e dos peixinhos, que a multidão ela estava com muita fome. E o que aconteceu? Ele estava lá com aquele monte de gente e ele realizou esse milagre. Só que o povo, eles ficaram tão felizes, eles ficaram tão assim, uau, Jesus está realizando um milagre. Olha, tinha poucos pães, poucos peixes, olha agora o que aconteceu, temos para todo mundo. As pessoas ficaram tão extasiadas, tão assim, que eles queriam que Jesus virasse o rei. De qualquer jeito, vocês acreditam? Vocês lembram que a gente leu lá em João? Que eles queriam fazer Jesus virar rei de qualquer jeito? À força! E aí Jesus, o que ele fez? Ele, fugiu. Ele fugiu, ele entrou nos barcos dos seus discípulos, que navegaram até a Galileia, uma região bem mais distante. E aí, ele fez isso para ficar longe do povo, que queria forçar ele a virar rei. E aí, quando eles finalmente pararam num lugar mais tranquilo, mais sossegado, eles pararam o barco e aí Jesus desceu e foi orar lá no monte. Só que os seus discípulos, eles ficaram lá com Jesus. Eles ficaram lá no barco, esperando Jesus, enquanto Jesus ia lá no monte orar. E aí, o que aconteceu? Olha só, pessoal, o que será que aconteceu? Os discípulos, então, eles saíram um pouquinho da beira, assim, indo em direção para o oceano, para não causar muito rebuliço, as pessoas podiam perguntar, que barco é esse? Ai, Jesus, faz aquela bagunça. Então, eles puxaram o barco um pouquinho lá para o meio do oceano, para o mar, para esperar Jesus. Enquanto eles esperavam Jesus, do nada, veio uma tempestade. Imagina, pessoal. Vocês estão lá num dia, lá tranquilo, de boa. E aí, fecha o céu, formam nuvens, começa a ter raios. E tempestades. E chuva que não acabava mais. E vento pra cá, e vento pra lá, e vento pra cá, e vento pra lá. E eles começaram a perder o controle para poder remar, porque eles remavam para um lado e o vento jogava eles para o outro, e remava para o lado e o vento jogava para o outro. Eles ficaram desesperados e morrendo de medo.
Jesus, ele estava lá longe, mas ele conseguiu perceber que os discípulos estavam com muita dificuldade de poder remar. Porque, como eu falei, o vento batia o contrário. Quando o barco ia para frente, o vento batia para trás. Quando o vento batia para trás, o barco batia para frente. Então Jesus terminou a sua oração e foi se encontrar com seus discípulos. Como assim se encontrar se eles estavam lá no oceano e eles não conseguiam mexer no barco? O que será que aconteceu? Os discípulos, então, estavam tentando no máximo possível para poder não afundar. Quando, de repente, eles olham assim, ó, lá para o mar e veem um homem andando sobre as águas. Quem será que é? Isso mesmo, foi Jesus. Jesus, ó, andando sobre as águas, como se tudo estivesse a coisa mais tranquila do mundo. E eles ficavam perguntando, como é possível uma pessoa andar sobre as águas em um mar tão violento como a tempestade? Eles não entendiam nada. Jesus é capaz de realizar coisas incríveis, pessoal. Mais do que você pode imaginar. E ele fez de tudo para poder mostrar que ele tinha poder e autoridade sobre as coisas, igual a tempestade. E que ele pode fazer o que ele puder para poder nos ajudar. E o mais importante de tudo, que ele pode perdoar os nossos pecados. E aí, o maior objetivo de Jesus não era multiplicar os peixes, não era multiplicar os pães, não era andar sobre as águas. Ele queria mostrar para todo mundo que nós podemos ter os nossos pecados perdoados e que nós podemos confiar nele, porque ele sempre vai estar com a gente. E aí, pessoal, quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, eles ficaram totalmente admirados com o que estava acontecendo. E um dos discípulos, o Pedro, até pediu para Jesus para poder andar sobre as águas também. Já pensou? A gente andando sobre as águas, que legal! Pois é. Mas será que Pedro iria conseguir? O que vocês acham? Ah, será? Jesus falou assim, ó, vem Pedro, e estendeu a mão para ele. E aí, Pedro saiu do barco e foi andando até Jesus sobre as águas. Que legal! Só que como estava com muito vento, muita ventania, uma tempestade enorme, Pedro começou a ficar com muito medo. E ele olhava em volta e era onda para cá, e ele olhava para lá e era onda para lá, e era onda para todos os lados. E era vento, e era chuva, e ele ficou com medo. Muito medo. E aí o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Isso mesmo. Ele começou a afundar. Pedro parou de olhar para Jesus. De vez ele fazer igual a flecha, mirar em Jesus e vidrar o olho nele, confiar, sabendo que ele ia conseguir. Ele ficou com medo. E ele parou de olhar para Jesus. Mas isso às vezes acontece com a gente também, né? Às vezes a gente tem medo e a gente para de olhar o que é mais importante para nos acalmar e a gente confiar. Porque às vezes o medo é tão grande que a gente não consegue pensar no que a gente vai fazer. Mas eu digo para vocês que Jesus, ele está com a gente o tempo todo. Até mesmo quando a gente acha que não está. Quando o medo toma conta da gente. Jesus está com a gente o tempo todo. E é normal a gente sentir medo, porque nós somos humanos, não é porque nós não cremos, não é porque nós cremos em Jesus e em Deus, que ele é o nosso Salvador, que a gente não vai sentir medo, porque nós somos humanos. Mas é importante a gente sempre lembrar que nós estamos com ele sempre e que ele está sempre com a gente. Igual Pedro. Quando Pedro anda sobre as águas, ele vê a tempestade e fica com muito medo.
mesmo confiando em Deus, ele ficou com medo, igual a gente. Mesmo quando a gente confia em Deus, mesmo quando a gente sabe o que está acontecendo, nós ficamos com medo. E é normal acontecer isso. E aí, o que aconteceu? Quando Pedro começou a afundar, ele pediu ajuda a Jesus, que é o que muitas vezes a gente faz, né? A gente fica com medo, a gente não sabe o que fazer. E aí, o que nós pedimos? Jesus, nos ajuda, por favor. Porque a gente sabe que ele está ali com a gente. E aí, Jesus, ele estendeu a mão e segurou Pedro bem firme para ele não afundar. E sabe o que é mais interessante? Pensem aqui comigo. Jesus podia falar assim, ó: pare, vento, pare, ondas, acalma, mar. Ele podia falar isso porque ele era Jesus, ele podia fazer o que ele quiser. Só que ele não fez. Ele simplesmente estendeu a mão para o Pedro segurar a mão dele e mostrar que mesmo quando tem muitas coisas acontecendo, muita dificuldade acontecendo, quando a gente está com muito medo, ele está com a mão ali, ó, para a gente poder segurar e ele nos guiar. E aí, depois que ele segurou Pedro para que ele não afundasse, Jesus perguntou: Pedro, por que você teve medo? E ele estava com uma fé pequenininha. Mas às vezes isso acontece com a gente. Mas é importante a gente sempre lembrar que Jesus vai segurar a nossa mão e nos ajudar. Quando a gente estiver com medo de alguma coisa, devemos lembrar que Deus é poderoso para nos ajudar. E Ele pode nos mostrar como passar por toda essa situação ruim. Quando confiamos em Deus, não quer dizer que nunca teremos dificuldades. Mas significa que podemos pedir para Ele nos ajudar. Assim, ao invés de medo, vamos ter fé. E quando a dificuldade passar, veremos quanto Deus é amoroso com a gente. E para a gente poder terminar a nossa lição de hoje, faça uma oração aí depois. Se você tiver medo de alguma coisa, você ora e peça a Deus para te dar mais fé ainda e para você poder confiar mais ainda nele. Para ele te ajudar a superar os seus problemas, os seus medos, as suas dificuldades, no que você quiser. E hoje a gente viu que Jesus pode nos ajudar em todas as situações, mas que o mais importante é que Ele perdoa os nossos pecados, para que um dia a gente possa viver eternamente com Ele. Então, agora, para a gente terminar a nossa lição, eu vou orar com vocês e vocês orem comigo. Feche os olhos e vamos orar pedindo a Deus para poder nos dar força, para poder nos guiar e poder estar com a gente sempre. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor tem feito tudo em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor tem estado conosco. Obrigada porque o Senhor não deixa nada faltar em nossa casa. Senhor, quando estivermos com medo, assustados, com muitas dificuldades e problemas, nos lembra, Pai, que o Senhor está com a gente sempre, que o Senhor sempre vai nos ajudar. Nos dê mais fé para que possamos confiar ainda mais em Ti. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Estou com muita saudade de vocês. Eu mando, um beijo enorme para todo mundo. Estou com muita saudade. Eu sei que vocês também estão com muita saudade de estar lá na igreja. E, venha a nossa lição e leia a Bíblia, faça a nossa oração. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!